A minha vida seria talvez sem sentido, sem a literatura, sem os livros. Eles não são objetos que eu uso ou deixo de usar, eles são parte de mim mesmo. A primeira vez que eu senti isso, eu tinha 7 anos, estava sendo alfabetizado, lia meus gibis e colecionava álbuns de figurinhas, que eu amava, e descobri um livro didático. Neste livro, é um livro do terceirão, Preparação para o Vestibular. Nesse livro havia um conto do Altran Dourado. Eu não me lembro nem o nome, eu acho que chamava-se Nas Vascas da Morte. E era um conto que não era evidentemente adequado para a minha idade. Eu tinha 7 anos, o conto tinha inclusive alguns lances eróticos, e eu me lembro bem de ter tido a sensação de que alguém devia me impedir de ler aquele conto. Mas eu li e tive uma primeira sensação estética com um texto. Foi a primeira vez, eu já lia, mas a primeira vez que o texto me provocou uma sensação estética. E dali para diante foi uma sequência de livros, comecei a varar noites lendo. Durante parte dessa fase, nós morávamos em casas que não tinham energia elétrica, eu lia à luz de velas a noite inteira, minha mãe dizia que aquilo ia comer os meus olhos. Pouco me importava ter os olhos comidos, eu precisava ler aqueles livros, e foi uma sequência muito grande. E eram leituras aleatórias, eu lia o que me aparecia à frente, e quando não tinha algo para ler eu ficava desesperado. Certa vez morávamos na Lapa, ficamos um tempo morando na Lapa, no meio de um mato lá, nós trabalhávamos em reflorestamento, não havia mais o que ler, eu lia desesperadamente bulas de remédio, versos de calendário, almanaques Sadol, o que aparecesse, embalagens, eu lia detalhadamente as embalagens porque eu precisava alimentar aquela ânsia que eu tinha e não conseguia livros naquele lugar. Mas eram leituras realmente aleatórias. Eu comecei a ter algum método de leitura por volta dos 11, 12 anos, quando eu descobri o José de Alencar, depois Machado de Assis. Nessa fase eu li praticamente todos os romances de Machado de Assis. E finalmente o homem que marcou muito a minha vida, eu acho que foi o escritor que por ter me atingido tão cedo foi o que mais me influenciou, que foi o Jorge Amado. Li muito Jorge Amado dos 12 aos 13 anos, eu li quase tudo. E não são os melhores romances do Jorge Amado que eu aprecio. São aqueles mais panfletários, romances menores desse autor maior, os romances que me levaram para a esquerda. O Jorge Amado fez de mim uma pessoa de esquerda. Ele me identificou politicamente. Certamente não há na minha vida nenhum livro mais importante do que Capitães da Areia. Embora ele, como literatura, não seja o melhor exemplo nem do próprio Jorge Amado, como um libelo político, como um panfleto político, como um alerta, ele é um livro definitivo. Eu acho que até já foi feito talvez no cinema, mas deveria ser feito outras vezes, porque é uma história brasileira muito importante. Capitães da Areia é um romance que ele devia ser obrigatório, você devia nascer com ele programado já no seu gene de brasileiro. E assim como o Jorge Amado me fez uma pessoa de esquerda, o José Lins do Rego me fez um brasileiro, ao me mostrar o que era o Nordeste brasileiro, com Fogo Morto, que eu li lá pelos 13 anos, eu me senti pela primeira vez realmente um brasileiro. Depois fui ler o Vidas Secas, que também me deu essa sensação de identidade com o país, o 15, da Raquel de Queiroz. E foram esses autores que me atingiram na fase que eu estava mais suscetível, digamos, às influências. De lá para cá, me tornei um leitor comum. A sequência de autores brasileiros, principalmente, eu gosto de literatura brasileira. Não que eu tenha algo contra a literatura de qualquer outro país, muito pelo contrário. Apenas eu não confio em traduções. Eu me lembro que lá pelos 19 anos eu queria muito ler Shakespeare. Mas eu me recusava a ler Shakespeare em português porque não faz sentido. Shakespeare só faz sentido em inglês. E não é nem no inglês contemporâneo, é no inglês em que ele escreveu. E eu nunca tentei tanto aprender inglês como naquela fase em que eu queria ler Shakespeare. Não deu muito certo, né? Porque é complexo ler o Shakespeare no idioma dele.
eu tive que me contentar com as traduções, mas por preferir, por entender que a maioria das coisas não se pode traduzir de um idioma para outro, perde-se muita coisa, perde-se o sentido praticamente que o autor pretendia dar, eu me apego mais aos autores nacionais ou os portugueses mesmo. Atualmente eu estou lendo pela enésima vez os sonetos de Camões, adoro Camões, acho que o Brasil devia ler Camões, ele foi relegado ao esquecimento no nosso país. O Camões escrevia com uma liberdade, as pessoas talvez não se lembrem ou não foram experimentar. Camões escrevia de forma muito livre. Se os textos dele, se os sonetos de Camões caírem hoje nas mãos dos nossos revisores, eles vão dizer que aquilo está mal escrito. Porque o Camões não se enquadrava nessas amarras que se impõem hoje ao texto. O Camões escrevia de forma bastante à vontade. Ele escrevia sem... Ele estava, de certa maneira, até formando o idioma, né? Ele não tinha, talvez até por que, se preocupar muito com esses enquadramentos que hoje torturam as pessoas que querem escrever. É uma coisa que a mim me incomoda muito, inclusive. Eu acho que se deveria escrever de forma mais livre. Eu já fui um bibliófilo, eu colecionava livros. Hoje não, eu sou bibliófago. Eu como esses livros, eu os devoro, mas não tenho mais de mantê-los depois que eu os absorvi. Eu hoje estou me desfazendo de grande parte dos meus livros. Eu compro livros, às vezes fico com eles 6 meses e passo adiante. Quero que eles circulem. A minha casa hoje vai ter cada vez menos livros. Eu mantenho comigo somente os livros que eu sei que usarei como referência, precisarei consultá-los várias vezes. No mais eu compro, leio, meus filhos leem, minha família, minha esposa lê. Aqui em casa se lê muito, todo mundo lê demais aqui em casa, lê bastante mesmo. Mas não temos por que manter os livros. Eu desenvolvi um desapego pelo objeto livro. Eu acho curioso e respeito, acho interessante o apego que as pessoas têm a esse objeto. É um objeto que formou a nossa civilização. Nenhuma outra invenção foi tão relevante para a formação da civilização como o livro. Mas estamos num momento em que a retenção do objeto livro não é mais necessária. Basta absorver essas histórias que vêm da literatura, absorver essas formas e passar adiante. Até porque o acesso ao livro hoje você pode ter de maneira digital. O livro digital está espantando muita gente, mas eu acredito que ele fará uma revolução semelhante à revolução que o Gutenberg iniciou com a prensa, ou a imprensa. Imagine uma escola pública que mal consegue manter 1000 livros em sua biblioteca, com um único aparelho de R$2.000, que deve diminuir bastante ao longo dos meses, o custo. Esse único aparelho acessa, por exemplo, os 80.000 títulos gratuitos que estão na biblioteca do MEC na internet. Você pode transportar consigo 15.000 livros dentro de uma caixinha. Está na hora de nós fazermos uma escolha. Nós queremos o objeto ou a literatura? Queremos o papel ou o conteúdo? Não é tão fácil, porque se libertar disso aqui, esse objeto que é tão caro para nós, é uma coisa difícil. Mas o cérebro vai fazer mudanças e nós vamos, daqui a pouco, ser apegados a esses arquivos eletrônicos que contêm essa invenção maravilhosa chamada livro. O livro digital, eu aposto, será uma grande revolução e permitirá a expansão da leitura de uma maneira logarítmica, praticamente.